Conhecimento eu não ligo não, mas... Pois é. Então, muito bem, boa noite, família Ciência da Alma, sejam todos muito bem-vindos. Aos que forem assistir depois, fica aqui o meu beijo, o meu cheiro. Hoje, a espiritualidade escolheu um assunto que eu acho que é bem interessante, bem pertinente, que a gente aborde nesse momento. Então, a gente vai estar falando aqui com vocês hoje sobre os contratos invisíveis, né? Sobre a gente entender que, na verdade, nós não somos e nunca fomos obrigados a nada, né? Então, a gente entender que existe a Matrix, e dentro da Matrix existem os termos e as condições. Então, quando nós adentramos aqui, e a gente sabe que quando a gente entra aqui, só colocar aqui, Fernando. Eu recusei o Fernando, será? Acho que não, né? Não. Oi, Fernando. Oi, Kátia. Sejam bem-vindos. Então, gente, quando nós adentramos aqui nesse campo, né, de matéria densa, que é o planeta Terra, a gente aceitou, a gente foi lá e aceitou tudo que estava no contrato sem ler, né? Então, tipo assim, vamos fazer de conta que aqui a Terra, essa matrix que nós vivemos, ela funciona como uma rede social, né? Quando você vai entrar lá, fazer um cadastro numa rede social, tem lá o linkzinho para você colocar lá ali e aceita os termos, não tem? Quando você vai baixar um aplicativo, né? Algum não tem lá ali e aceita os termos, né? Alguém leu todos os termos antes de aceitar? Ninguém lê. Ninguém lê, né? Exatamente, Fernando. Então é aí que entra a manipulação. Porque os arcontes, quando eles tomavam conta aqui, né? Os arcontes, a cabeça, como eu já expliquei para vocês, a cabeça do polvo, ela já foi retirada. Mas os tentáculos estão aí, né? Então, os tentáculos dos arcontes continuam atuando. Então, os arcontes, eles não usam e nunca usaram correntes para nos aprisionar, né? O que eles usam para nos aprisionar? A sugestão. Então, o que eles fazem? Eles vão ali, eles criam uma situação de medo, e aí o que a gente faz? A gente começa a vibrar no medo. Quando a gente vibra no medo, a gente acaba dando permissão vibracional. É o que eu estava acabando de falar. Tudo é energia, frequência e vibração. Então, quando a gente vibra no medo, a gente acaba dando a permissão vibracional para quê? Para que eles entrem no nosso campo. Então, se a gente acredita, eu sou pequeno, eu sou pecador, o que a gente está fazendo? Quando a gente fala isso? Quando a gente entende e sente isso, a gente está dando permissão para quê? Para ser governado por quem? Por quem se diz santo. Então, se a gente acredita que precisa de alguma migalha para a gente estar sobrevivendo, a gente está dando permissão para o demiurgo, né? A gente falou do demiurgo. E eu estava até explicando um pouco aqui agora sobre o demiurgo para o Márcio, mas vocês viram que é um assunto muito complexo, né? Ali tem camadas e mais camadas para a gente tá entendendo realmente o assunto. Quando a gente adentrar em Guerra de Órion, vocês vão pirar o cabeção, vocês vão surtar, porque é muito mais complexo. Só que para a gente chegar onde a gente está aqui, a gente precisa entender, né? Tudo que aconteceu, toda essa história, toda essa trajetória, e a Guerra de Órion como se diz, é palco central, para que a gente possa ter esse entendimento. Eu até pensei em fazer, não um livro, mas talvez um e-book, onde eu possa estar explicando sobre essa Guerra de Órion para vocês, tá? Então, gente, nós damos a permissão para tudo. Para tudo. A gente, como
como que eu coloco isso para vocês assim de uma forma mais clara? A gente dá permissão através do medo. Então, quando a gente cede por causa das notícias que a gente está vendo na TV, por causa deles falando que vai ter pandemia, que vai ter guerra, a gente acaba abrindo um portal. Então, o medo é o botãozinho de aceito. Sabe aquele lá, li e aceita os termos? É o botãozinho, você vai lá e aceita. A gente permite através da culpa. Então, a maior armadilha são as religiões, porque as religiões fazem a gente se sentir culpado. Então, você sente que merece um castigo, você acredita no inferno. Então, a culpa, ela é a assinatura do nosso contrato de punição. E a gente já falou muito, né, sobre medo, sobre culpa, só que a gente ainda não falou sobre ignorância. Aí alguém pode falar assim, ah, mas eu não sabia. Eu não sabia que podia dizer não. Só que na lei cósmica, a ignorância, ela não anula o nosso contrato. O que anula o nosso contrato? Ó, conhecimento. Porque é através do conhecimento que a gente destrói de forma instantânea todos esses contratos que a gente assinou. E não fala que não assinou, não, porque todo mundo que está aqui assinou. Tá? Então, a gente precisa estar tendo esse entendimento para que a gente possa se livrar desses acordos, se livrar desses contratos. Gente, eu faço leituras e praticamente em todas as leituras aparecem contratos, aparecem pactos. E aí eu entro lá com um trabalho para poder estar, né, desfazendo esses contratos, desfazendo esses pactos, mas eu sempre tenho que deixar claro para a pessoa que o serviço não é só meu. A pessoa tem que ter esse entendimento, porque é através do entendimento da pessoa que esse contrato realmente se quebra. Estão entendendo? Então, vamos tentar adentrar de uma forma um pouco mais complexa nessa situação. Quando a gente fala que a Matrix tem os seus termos e as suas condições, a gente precisa entender que a gente está falando, eu falei aí, né, do Lee, concordo, aceito os termos, mas a gente está falando de um contrato por ressonância. Então, vamos lembrar que a nossa alma, ela é imaterial. A nossa alma é pura energia. Energia, frequência, vibração. Então, a Matrix, ela não é uma prisão. Ela é uma prisão de contratos. O universo, ele é o quê? Ele é mental. O demiurgo, como a gente falou, ele é o arquiteto. Ele, sendo o arquiteto, ele sabe muito bem que ele não pode violar as leis universais. E qual é a principal lei universal? Quem lembra? Ninguém lembra? Verdade. A lei do livre-arbítrio. Então, gente, mesmo os negativos, os negativados, têm que cumprir as leis universais. Eles sabem que eles não podem ir contra a lei do livre-arbítrio, porque se eles forem, eles são destruídos pela lei maior. Então, o que o demiurgo faz? Ele cria os termos de uso. E ele cria esses termos de uso de que forma? De forma ilegível. Então, pensa, como eu falei, pensa na Matrix como uma rede social. Aí, para a gente estar aqui, a gente foi lá e clicou no plim, aceito. Li e aceito os termos, mas ninguém leu como o Fernando falou. Mas como que esse aceite que a gente deu lá acontece na nossa vida, no nosso dia a dia? Através de ressonância. Lembra que eu já cansei de explicar para vocês? Nós somos uma antena, nós emanamos e recebemos energia. Então, a energia, ela sai de nós, ela tem um ângulo de 360 graus, tudo que ela abraça ali, ela retorna para a gente. Ressonância, energia. Então, se a gente aceita a ideia de que a gente é um ser
limitado, porque foi isso que nos ensinaram, que a gente é um ser pecador, ou que a gente precisa sempre ter uma proteção externa, porque, né, eu preciso, é igual, eu preciso de um amuleto, eu preciso de um patuá, eu preciso de um talismã, eu preciso blindar minha casa, eu preciso de uma vela. Nada disso funciona se você não trabalha a sua proteção interna. E o que é a nossa proteção interna? É a nossa fé. Então, enquanto a gente continuar dando permissão para ser governado por essas autoridades, a gente vai continuar preso a esses contratos. Aí vem a letrinha miúda do contrato, né, que ninguém lê. Cada vez que a gente vibra no pânico através de uma notícia, a gente está renovando esse contrato, revalidando, né, que chama esse contrato de escravidão. É como se a gente escrevesse lá, tipo assim, eu aceito que esse sistema cuide da minha vida, da minha segurança, do que eu sou, entendeu? Porque eu não sou capaz. Você está confessando que você não é capaz. Quem aqui se lembra da passagem de Jesus pelo deserto? Alguém aqui já leu essa parte da passagem de Jesus pelo deserto? Dos 40 dias no deserto? Alguém, gente? Conversa comigo. Leu, nunca li, não, mas eu ouvi da passagem que ele foi atentado. Sim. Mais alguém tem conhecimento? Marcele, Fernando, Fernanda? Não, eu não tenho conhecimento, não. Aí a minha opinião sobre a Bíblia continua sendo aquela, não acredito em nada. Não é questão de acreditar. Eu estou perguntando se conhece a passagem. Que Jesus ficou 40 dias no deserto. Isso aí vem até aquelas desenhos animados que tinha quando era criança, passava, assim. Isso. Fernanda, conhece? Igual a Vanessa, de ouvir o pessoal falar das tentações que ele sofreu no deserto. Certo. Recomendo o meu livro, O Cristo que Habita em Nós, lá fala sobre essa parte. Mas vamos lá, eu vou dar esse exemplo para vocês. Quando Jesus esteve no deserto, os 40 dias que Jesus esteve no deserto, isso, na verdade, é uma metáfora. Então não foi real? É uma metáfora real. Em que sentido? Jesus passou por 40 dias de tentações, né? Como o Fernando falou. Então, quem que era o adversário de Jesus ali naquele deserto? Ele mesmo. Ele estava ali enfrentando ele mesmo. O demônio, o diabo que estava ali tentando ele, se a gente for colocar como demiurgo, o que ele fez? Ele estava oferecendo para Jesus justamente o quê? Os reinos, né? O poder, a materialidade. E o que Jesus fez? Ele disse não. Jesus disse não. Ele não disse que os reinos não existiam, ele só não deu permissão para que esses reinos definissem quem ele era. Ele recusou o contrato. Ele mostrou ali no deserto que o ter, que é a matéria, não tinha jurisdição para o ser, que é o espírito. Então, quando Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, ele foi lá e ele fez isso aqui, ó. Ele rasgou o contrato. Ele rasgou literalmente o contrato da necessidade física com essa ferramenta de controle que nós temos aqui até hoje. Então, quais são os 3 níveis de permissão, igual eu estava falando para vocês? Medo. O medo é um botão que eles clicam lá e a gente cai na hora de joelhos. Dependência. Quando a gente entende o que é o véu quebrado, é um pedido de socorro assinado. Se a gente teme, a gente fica esperando por um salvador. Não é isso? E aí o jogo é esse. Quem já leu o livro A Arte da Guerra sabe do que eu estou falando.
Porque naquele livro eles falam sobre isso. Eles instigam o medo. Para quê? Para que logo após, quando as pessoas estão ali, todo mundo em pânico, eles entram com a salvação. Eles vêm com a solução. Então, o demiurgo, ele ama fantasiar, se vestir de salvador. Para quê? Para estar renovando o nosso contrato, o contrato do gado. O gado está aqui. Gente, por que eu escrevi o livro de Jesus? Eu estou querendo escrever, comecei já o livro dos apóstolos, porque Jesus, ele tem ele tem exemplos tão absurdos para dar para a gente, porque ele veio para isso. Ele veio para nos mostrar que nós não precisamos desse contrato. Tem outra parte que eu acho muito interessante também, que é quando Jesus está lá no barco com os pescadores e começa aquela tempestade, né? O mar começa a ficar agitado. Essa vocês conhecem, não conhecem? Fala aí, quem não conhece. Sim. Pois. O que Jesus faz ali? O que Jesus pergunta para os pescadores? Jesus vira para os pescadores e fala: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês têm tão pouca fé? Ele ali, ele estava ensinando o quê? Que se aqueles pescadores dessem permissão ao medo, o barco ia afundar. Ele mostrou o quê? Que o Espírito tem soberania sobre o medo, sobre o caos, desde que não dê permissão para o caos e para o medo entrar no nosso coração. Jesus tem inúmeras histórias e exemplos para nos mostrar isso. E aí a gente fica preso à culpa, dando permissão à culpa, preso a laço kármico. Gente, quantas pessoas eu já atendi e atendo que a pessoa vive presa por um sentimento de raiva, um sentimento de culpa, uma falta de perdão, e muitas vezes por uma outra pessoa que já até morreu, ou por uma pessoa que está se lixando, se ela está lá ainda, sabe? Se consumindo naquele sentimento. Vocês percebem como a gente faz questão de se aprisionar? Como eles não podem interferir no livre-arbítrio, eu vou contar um segredinho para vocês aqui. Isso veio para mim agora para falar para vocês. Para dizer que nós não estamos sendo 100% enganados, porque isso iria entrar como intervenção do livre-arbítrio, eles permitem que a gente seja informado. Como assim, Adriana? Vou explicar. Nós temos informações sobre tudo isso aqui que eu estou falando para vocês. Basta vocês fazerem uma boa pesquisa aí na internet que vocês vão conseguir, ou ir atrás de livros. Mas vamos falar da atualidade. Vou dar um exemplo da atualidade. Veio um ex-presidente, Barack Obama, falou que os OVNIs existem, certo? Alguém deu atenção? Não. Alguém deu atenção? Ou alguém de vocês aqui ficou sabendo disso? Não, né? Pois bem. Informaram. Acredita quem quiser. Certo? Outra coisa. Eu estou só dando exemplos, tá? Nós somos informados do que nós devemos comer para que o nosso corpo seja um corpo saudável. Então, a gente sabe que nós precisamos comer comida de verdade, né? Só que o que a grande maioria das pessoas comem? Porcaria. Processados, industrializados. Então, quer dizer, é por falta de saber? Não.
Os filmes, e eu não tô falando de filmes de agora não, tá? Peguem filmes aí de 2, 3 décadas atrás, vamos colocar filmes de 3 décadas. Filmes que mostravam a realidade que nós estamos vivendo hoje, e que naquela época todo mundo assistia o filme e falava, nossa, isso nunca vai acontecer. Quem lembra, quem aqui assistiu aquele filme do Tom Cruise, que chama Minority Reporter, né? Onde no filme ele passava a mão assim, ó, na tela. Vocês assistiram esse filme? Gente, eu lembro que eu assisti aquele filme e falava, gente, será que aquilo vai acontecer? Olha a gente aqui na tela do celular. Né? Os filmes, eles nos mostram. Eles têm a permissão para nos mostrar a realidade. Os filmes que nos falam sobre os alienígenas, os filmes que nos falam sobre tecnologias, a trilogia Matrix. Hoje, se vocês forem assistir Matrix, vocês vão entender de outra forma que vocês não entenderam quando vocês assistiram na época. Isso eu garanto para vocês. Assistam Matrix. Principalmente a hora que ele está no sofá, naquele escrito. O que é Matrix? Então, nós somos informados a todo momento. Só que a gente dá atenção para isso? Não. Entende como eles nos aprisionam dentro da nossa própria sabedoria ou da nossa própria ignorância? E é sobre isso. É sobre isso. A culpa é uma permissão para quê? Para que a gente seja punido. Se você sente culpa, você acredita que você deve ser punido. Se você se sente culpado, você aceita que você tem que sofrer, pagar por aquilo. Você tem que seguir a regra. Então, o que os arcontes fazem? Eles se alimentam dessa energia. Eles viram pra gente, quando a gente desencarna, porque vocês acham que quando a gente desencarna aqui, a gente vai para a 7ª dimensão? Não. A gente desencarna, a gente vai para a 4ª dimensão. Por que a gente está pulando da 3ª para a 5ª? Porque a 4ª não vai mais existir. Então, quando a gente desencarna, eu já falei para vocês sobre as colônias, o umbral, tudo está na 4ª dimensão. Existe umbral a 30 metros aqui da nossa crosta. Entendeu? Então, eles se alimentam dessa energia. Isso é um loop infinito que a gente vive. Aí a gente desencarna, chega lá, vírus bonito e vira pra gente assim, olha, você errou. Você precisa encarnar de novo para ir lá e pagar isso aí, hein? Aí você pensa, nossa, é mesmo, né? Olha, eu fiz uma coisa errada. Eu matei fulano. Eu abandonei meus filhos, eu abandonei minha mãe, eu abandonei meu pai. A gente fica preso a isso. A gente sempre está em débito. E aí a gente encarna, olha como é injusto, a gente encarna, a gente lembra que a gente matou o nosso pai na vida passada? A gente lembra que a gente abandonou um filho, uma mãe? Não. Como é que você vai cumprir com algo que você não se lembra? É a mesma coisa do pessoal bater na minha porta aqui, virar e falar, Adriana, nossa, você tá me devendo R$1.000. Eu falei, R$1.000? É, da vida passada lá, você lembra que você ficou de me pagar? É justo eu pagar esses R$1.000? Então, a gente se permite viver aprisionados. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, a ignorância não conta. Chegar lá em cima e falar, ai, mas eu não sabia, não vai contar. O que você vai fazer? Você vai voltar de novo. Ah, então você volta de novo. Agora, se você chegar lá com a consciência expandida, sabendo sobre tudo isso, você já não cai mais nas garras dos senhores do karma, dos arcontes. Ai, mas eu tô vendo, outro dia, não sei quem foi que falou, eu vi a pessoa falando assim, mas e a hora que eu ver aquela luz branca, que todo mundo fala que quando morre, né, vem aquele túnel branco, eu sigo, eu não sigo? Gente,
Segue, você vai chegar lá no final do túnel, você vai ver lá eles para, oi, como é que você tá? Vem cá, eu vou te acolher. Mas olha só, você lembra, né, que você tinha programado para fazer isso, você não fez. Aí você já tá com a consciência mais expandida, você vai virar para ele e falar, não, mas eu não quero voltar de novo. Não, eu, por enquanto eu vou dar um rolê aqui, vou conhecer conhecer a galera, vou ver como é que rola as coisas e pronto, você vai para onde você quiser. Você pode se tornar um mentor, né? Porque aí você já não precisa mais estar aqui nessa pauleira que é essa vida material, você se torna um mentor, não, eu vou mentorar fulano ali, ó. Coitado, tá lá. Oh, tem um fractal meu que tá perdido ali, eu vou lá ser mentor dele. Você entra para uma faculdade que são os tronos, né, que a gente já explicou aqui, Exu é um trono, Pombogira é um trono. Eu vou entrar para uma faculdade, de Exu, eu vou virar Exu. Beleza, vai lá, filho. Você expandiu sua consciência, você não está mais aprisionado. Entenderam isso? E é aí que entra a quebra do contrato. É aí que a gente recorda. Jesus falava, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não disse que a fé liberta. Em algum momento ele falou, a fé te liberta? Não. Ele falou a verdade. Ele veio para trazer o manual de instrução prontinho para gente, que o Demiurgo tinha colocado lá debaixo do tapete. Jesus foi lá, levantou e trouxe. O que a gente fez com esse manual? Botou lá debaixo do tapete de novo. Jesus não veio para fundar a religião. Ele não veio para fazer outro contrato aqui na Matrix. Ele veio para quê? Para ensinar a gente sobre a soberania do nosso espírito. Ele foi quem mostrou para a gente que um homem que não dá permissão para o medo, como ele fez lá no barco, no meio da tempestade, ele não aceita pagar a hipoteca de culpa a vida inteira. Porque ele aprende a conhecer a sua origem divina. E um homem que conhece a sua origem divina, ele não é governado por nenhum ser das trevas. Então, por que a gente queria falar sobre isso com vocês? Para que vocês expandam um pouco mais esse entendimento. Essa matrix que a gente vive, ela não é só uma ilusão visual, não. Tá? Não é. O Demiurgo, que a gente falou semana passada, os arcontes dele, eles operam sobre o quê? Sobre uma lei de espelhamento. Lembra que eu já falei para vocês sobre a lei do espelho? Eles não podem criar nada original. O que eles têm que fazer? Eles vão lá e sequestram a nossa capacidade de criar. E é aí que eles fazem esses contratinhos lá pra gente. Que é o contrato, o sequestro de identidade. É como se fosse o nosso CPF espiritual. Quando você encarna a matriz, vai lá e te dá uma identidade. Ela te dá um nome, ela te dá uma linhagem genética, ela te dá uma raça, ela te dá um karma, ela já te dá uma família, não é assim? Então, no momento que a gente fala, eu sou Adriana, filha de Nadir, nascida em tal lugar, o que eu estou fazendo? Eu estou aceitando o contrato. Eu estou trocando a minha identidade de ser um fractal da fonte por uma identidade de um cidadão que foi criada pelo Demiurgo. Cada vez que a gente age por dever familiar, e quantas famílias tóxicas existem? Quantos aqui tem toxicidade na família? Eu diria que todo mundo tem alguma pessoa tóxica dentro da sua família. E aí a gente fica ali preso, sabe, naquele dever que tem que cumprir, porque é pai, porque é mãe, porque é irmão, porque é marido, porque é filho. Porque a gente está com medo de quê? De ser punido lá no futuro. Tá vendo onde entra o medo? É a gente assinando aquele chequinho em branco para o sistema, entregando um chequinho em branco. Toma, filho, ó, faz aí o que você quiser, porque eu sei que eu sou culpada, eu mereço.
Mais ou menos desse jeito que acontece. Aí a gente fica em dívida kármica, né? Aí vem o danado do karma. Ai, mas o karma, quantas vezes eu vejo o povo falar assim, nossa, meu marido é meu karma, nossa, minha esposa é meu karma, minha mãe é meu karma, meu filho é meu karma, como se karma fosse o quê? Um castigo, né? E todo mundo aqui que já fez atendimento comigo já sabe que karma não é castigo. Não é. O que é karma? Se a gente for parar para pensar nos termos que a gente está falando. Quando a gente fala que vai dever uma hipoteca, o karma é uma hipoteca impagável. Porque, como a gente falou, faz a besteira, desencarna, fala que vai resolver, volta sem lembrar da besteira que fez aqui, faz a besteira de novo. É a hipoteca impagável. Então, eles vão criando as situações onde é impossível a gente não errar dentro desse mundo material de dualidade. E depois eles pegam e usam o nosso erro para virar para a gente e falar assim, você tem que voltar para pagar. E assim, a gente está nesse ciclo, nesse looping infinito. Há milhares e milhares, porque vocês podem ter certeza, ninguém aqui tem menos de 1000 encarnações. A média de encarnação é de 100 anos, é um ciclo de 100. Então, há algumas décadas atrás, esse ciclo ele era mais demorado. A gente passava menos tempo aqui encarnado, por exemplo. Antes as pessoas viviam em média, e a média de vida, né, do ser humano, antigamente, tinha gente que chegava no máximo a 40, 50 anos, morria. Menina, Oi. você lembra dos programas que tinha antigamente aí, ó, que aquele namoro mesmo do Silvio Santos, que a pessoa ia lá dizendo, tenho 25 anos e ela já era careca, toda acabada. Exatamente. Exatamente. Então, antes a gente ficava menos tempo aqui, vivendo a experiência da matéria, e mais tempo no plano espiritual, desencarnado, certo? Isso mudou. Agora a gente passa mais tempo aqui na matéria e menos tempo no plano espiritual. Então, a expectativa de vida hoje, vamos colocar em torno de 70, 80 anos, tem pessoas que estão vivendo 100 anos, lúcidos ainda, né? Então, quando a gente entende que esse tempo se inverteu, é por quê? Porque nós não estamos mais tendo tempo. Então, antes, os espíritos, as almas, elas ficavam décadas e décadas, centenas de anos no plano espiritual, vagando, zanzando, perdida, para depois vir encarnar, né? Hoje não, hoje uma alma desencarna em no máximo 10 anos, e agora não é mais isso, tá? É bem menos. Agora, na verdade, as almas que estão desencarnando, se elas têm apego aqui, ainda, a matéria, elas ficam por muito pouco tempo ainda por aqui, só que elas não conseguem mais permanecer por muito tempo. Por quê? Porque a vibração, lembra que a gente sempre fala? Vibração e frequência e energia. A vibração do planeta já não suporta mais, essas almas não suportam mais ficar na frequência. Mesmo porque as almas, nós, quando desencarnamos, nós não ficamos nessa mesma, como que fala? Realidade. É uma realidade paralela, certo? Uma dimensão diferente. Então, por isso que se fala, a alma é eterna. Ela desencarna aqui nesse corpo, ela apenas vai para uma dimensão diferente. Uma dimensão onde os olhos materiais encarnados não conseguem ver, mas eles conseguem ver a gente. Certo? Então... Menina, Oi? tem uma médium, já é de idade, já que ela chama Rosa. E ela fala, ela consegue conectar assim com o espírito assim pela data de nascimento ali, pelo nome, né? Depende. Se é muito antiga, ela diz assim, ó, eu só consigo um fractal, tipo a lembrança da pessoa, que a pessoa já não está mais em contato, né? Daí ela falando assim que alguns espíritos que ela conseguiu dialogar e conversar,
eles não conseguem lembrar, por mais que não tenha sido, a passagem na Terra tenha sido uma passagem ruim de droga, de bebida e coisa e tal, eles não conseguem lembrar o que foi uma outra encarnação, entendeu? Sim, E não lembra, porque ela tá fala preso. ela fala assim que não, até hoje, toda a vida dela, desde criança, ela tem essa mediunidade, ela nunca se chegou a escutar, eu fui numa vida passada, comentar com ela, entendeu? Nem consegue fazer uma lembrança, sabe? De vida passada, pelo tempo que leva para voltar a reencarnar. Fernando, o nosso perispírito, porque quando esse corpo aqui morre, né? Quando existe a morte do corpo físico, o que se desacopla é o perispírito. Existe uma diferença entre espírito e alma, tá? Então, o nosso espírito ou perispírito, ele possui todos os órgãos que o nosso corpo físico tem. Vocês sabiam disso? Alguém aqui sabia disso? Só que se chama para. Por exemplo, para braço, para cérebro, para fígado, para coração. O nosso espírito, perispírito, ele tem todos os órgãos que o corpo físico tem, aonde estão os chakras, certo? Então, quando uma pessoa desencarna muito apegada, a gente já teve essa aula sobre os corpos, né? São 7 corpos. Então, quando a gente desencarna do corpo físico, existe ainda o corpo mental, o corpo emocional, até chegar no perispírito. Então, esse perispírito, ele se desacopla levando tudo isso aqui, ó. Certo? Todas as lembranças, todos os sentimentos, todos os traumas, todas as coisas positivas e negativas. É por isso que a gente sempre fala, passa na peneirinha aí, né? Tá passando a hora. O que a gente vai levar? Lembra da história que eu contei para vocês? Do aeroporto? Vai chegar lá, tá todo mundo com as mochilas, né? Pesada, carregada. Aí chega o nosso mentor, vira pra gente e fala assim, aí, ó, o próximo avião tá partindo. Aí você já vem com aquele monte de mochila. Ele olha para você e fala assim, não, mas isso aqui você não pode levar. Aí você vira e fala assim, abre a mochila. Quando você abre a mochila, tá lá aquele vestido lindo que você comprou, que você pagou horrores, ficou 1 ano pagando o vestido. Ah, mas eu não posso deixar esse vestido, mentor. Ele, mas esse vestido não entra. O avião vai embora, você fica lá com sua mochila com seu vestido, né? Mas o resto já é apetrecho. Você fica chateado, você fica triste, porque muitos partiram e você ficou ali apegado ao vestido. Então, o que a gente ainda tem que desapegar? Porque os aviões estão partindo. A gente não sabe o dia de amanhã. Eu mandei um vídeo para vocês hoje, eu acho muito bacana algumas coisas que aquele cara faz, sabe? Até recomendo vocês seguirem. Que ele fica jogando gelo lá Já viu esse cara? Ele fica jogando gelo dentro de uma banheira lá para ele entrar no gelo, e enquanto ele está fazendo isso, ele faz muitas reflexões. Então, aquele vídeo que eu mandei para vocês hoje é para fazer esse tipo de reflexão. A morte é a única certeza que a gente tem na vida, e quem aceita ela? Todo mundo tem medo de morrer, não tem? Sendo que, quando você nasce, a única certeza que você tem é que você vai morrer. E mesmo assim, alguém aceita? Alguém concorda? Ninguém. Gente, voltando para o nosso assunto. O arrependimento e a culpa que nós temos são os juros da nossa dívida. Enquanto a gente se sentir culpado, nós reconhecemos a autoridade que nós estamos dando para os senhores desse planeta. A gnose, quando a gente estuda a gnose ela ensina para a gente que essa dívida, ela é fictícia, ela não existe, o espírito não deve nada para a matéria. A permissão é mantida por quê? Porque a gente acredita. É aquilo que eu acabei de falar.
Entendam uma coisa, quando a gente procura estudar sobre Jesus, a gente entende muita coisa. A gente entende, na verdade, tudo que precisa entender. A gente precisa parar de enxergar Jesus como o cordeiro que colocaram. A gente precisa começar a ver Jesus como um ser soberano que veio para nos ensinar. Ele é aquele que desceu aqui, ele entrou no sistema, ele falou, eu vou lá. Muita gente virou para ele e falou, você tá louco? Ele falou, eu vou. Eu vou porque alguém tem que dar um jeito naquela bagaceira lá embaixo. Ele veio sabendo que ele poderia ficar aqui preso. Tanto é que Jesus, ele se transformou no Cristo quando? Na idade adulta. Então, ele ainda ficou preso, né, por muito tempo. Ele sabia que ele tinha algo de especial, mas ele se tornou o Cristo na idade adulta. Jesus, ele respondeu com a sabedoria do eu sou. O eu sou é o quê? Igual eu estava falando para o Márcio. O eu sou é a sua alma, de onde saiu da sua mônada. Jesus não lutou contra o sistema enquanto ele esteve aqui. Não, ele não lutou. O que que ele fez? Ele se colocou fora do sistema, simples assim. Ele mostrou que a necessidade física, que é o medo que a gente tem, por exemplo, de passar fome, e que o poder da nossa energia, do nosso eu sou, são diferentes. Tudo isso é gancho para continuar aprendendo a gente aqui. Quando Jesus foi crucificado, Jesus demonstrou ali o que é a neutralidade. A crucificação, ela não foi um sacrifício para quê? Para Jesus pagar os pecados, né? É o que a gente aprendeu na igreja? Ah, Jesus foi morto por causa dos nossos pecados. Não foi isso? Todo mundo aprendeu? Essa é a interpretação que eles querem que a gente saiba. Para quê? Para que a gente continue se sentindo culpado. Foi só um experimentozinho que eles fizeram da frequência. E a gente caiu mais uma vez. Jesus, ele permitiu passar por toda aquela dor, por toda aquela humilhação, sem gerar uma gota de ressonância negativa contra aqueles que estavam agredindo ele. Quando ele perdoou, porque ele disse, Pai, perdoe, pois eles não sabem o que fazem. O que ele fez? Ele quebra esse elo. Ele quebra essa ressonância. Ele provou que mesmo a morte, mesmo o corpo morrendo, a maior ferramenta que nós temos é a nossa consciência. Qual que é o maior medo do demiurgo? É que a gente expanda a nossa consciência. Uma consciência desperta não é pega, não é aprisionada. E eles não têm permissão para nos aprisionar. Entendam isso de uma vez por todas. Nós não estamos aqui com a porta da nossa cela fechada, trancada. Não, a porta está aberta. Só que a gente prefere se manter aqui dentro. Simples assim. Então, eu quero que vocês escutem uma coisa. Quando o pai falou, vocês sabem que eu nunca estou aqui falando sozinha com vocês. É a primeira vez que o Márcio está aqui assistindo aula. Eu acho que ele está percebendo que normalmente eu não falo dessa forma, né? Ou me expresso dessa forma, ou falo desse jeito, sei lá. Mas, enfim. Vocês sabem que eu nunca estou aqui sozinha. E tem horas que eu estou falando, vocês veem que eu paro, por quê? Porque eles puxam. Eles dão uma
uma parada aqui e fala assim, calma, um limite aí, isso aqui não pode hoje, deixa para depois. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando o pai veio, segunda-feira, falou aquelas coisas para vocês, e eu assisti depois, né, que ele fala do osso. Então, assim, o osso é onde a gente precisa colocar as nossas energias. Assim eu entendi. Vamos escutar com o osso que o pai quis falar é a alma. Então vamos ouvir com a alma, não com esse ouvido físico aqui. Porque vocês não estão presos, não tem corrente no pé de ninguém. Vocês estão presos, nós estamos presos pelos sim, 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 que a gente dá todo dia, por medo de quê? Da gente não ser amado, da gente não ser reconhecido, da gente não ser visto, da gente não ser colocado num pedestal. Falar sim porque a gente tem medo de passar fome, a gente tem medo da culpa. Essa matrix que a gente está aqui é um parasita. Um parasita que precisa do nosso sim, da nossa aceitação para comer a nossa luz, porque eles se alimentam da nossa luz. Então, quando a gente vira e fala, eu não consigo, você assinou o seu contrato de impotência, de incapacibilidade. Quando a gente diz, eu sou pecador, nós estamos dando a chave da cela, a gente está pegando a chave, toma, e entregando para um arconte. Tá dando para vocês entenderem? Estão percebendo? Que Jesus veio aqui para quê? Jesus veio aqui para ser exemplo. Ele não pediu permissão para curar. Ele não pediu para um Deus de fora para ele ter permissão para curar. Ele não pediu licença para ele ser o próprio Deus agindo. O que Jesus fez? Ele mostrou para a gente que o único tribunal que tem está aqui, ó, na nossa consciência. Então, se a gente hoje, e a gente vai fazer isso hoje, se a gente abrir mão dessa permissão que a gente deu para ser vítima, sabe o que vai acontecer com o Demiurgo? Ele perde o emprego dele. Ele não vai ter osso para segurar. O único pecado nosso foi acreditar que a gente precisa de permissão para ser livre. A gente não precisa de permissão para ser livre. Existe um conceito jurídico galáctico, que é o seguinte: um contrato assinado sob engano ou ocultação de fatos, esse contrato é nulo. Eles nos esconderam quem somos. Eles nos esconderam que a luz no final do túnel, que eu falei para vocês, muitas vezes é só uma reciclagem para sua alma ir lá, passar e voltar, sabe? Fazer de conta. Todos os nossos contratos com essa matrix são nulos agora. Porque nós acabamos de descobrir a fraude. Então, nós não precisamos de um ritual. Nós precisamos de quê? De postura, de soberania. Precisamos acreditar. E eu pergunto para vocês, quem aqui acredita? Quem aqui entendeu? E quem ainda vai passar por essa falácia?
Eu tenho certeza que nenhuma das pessoas que está aqui ou que assistir isso aqui depois vai passar por isso. Profundeza, gente, quando a gente pensa em algo profundo, profundeza ela não é um lugar, profundeza ela é um estado de identificação. A Matrix, ela opera através de uma fraude de identidade. Pessoa física, pessoa jurídica, só que aqui a gente está falando de pessoa espiritual. No momento que a gente aceita ser apenas o nome que você tem ali no seu documento, no seu RG, a partir do momento que você aceita ser só o profissional que você é, o sangue que corre na sua veia, qual que é o tipo? O, A, B, positivo, negativo. No momento que a gente aceita apenas isso, nós estamos aceitando o contrato de propriedade. Então, você deixa de ser uma mônada para ser o quê? Um ser comandado, sob comando do demiurgo. Quebrar essa profundeza é a gente virar e declarar: eu ocupo esse corpo, mas eu não pertenço a esse sistema de nomes. Adriana não é o meu nome, é um nome que me deram para estar experienciando aqui com este corpo. Fernanda, esse é o seu nome? Não. Vanessa, esse é o seu nome? Não. O dia que vocês conseguirem se olharem no espelho e responder, olha para vocês ali, no espelho, e se perguntem: quem eu sou? No dia que vocês conseguirem responder essa pergunta de verdade, vocês estão livres da Matrix. Vocês estão livres do nó da permissão. Isso é uma coisa que eu sempre faço em frente ao espelho. Precisa fazer. Precisa. Os tentáculos que estão aqui ainda, eles não têm mãos para segurar a gente, eles têm frequência. Esses tentáculos não é uma coisa material, é energética. Quando a gente fala do nó da permissão, a gente está falando o nó é o momento em que a nossa vibração se encaixa na sugestão do sistema, na sugestão da Matrix. Como que eles sugestionam isso para gente? Presta atenção, uma alma que está aqui encarnada, que viveu, por exemplo, na guerra. Imagina a alma de um soldado que viveu na Segunda Guerra, vamos colocar a última guerra aí que a gente teve, que ele matava por prazer. Se vocês forem buscar a história da Segunda Guerra, o Márcio sabe da Segunda Guerra aqui de cabo a rabo. Existiam aqueles soldados que matavam por prazer, não era? Tá, o soldado desencarnou. Chegou lá, na quarta dimensão, pegaram ele e falaram: olha, você matou 1000 pessoas na guerra. Você vai ter que voltar. Você acha que eles não obrigam, eles falam: você não acha que você tem que voltar e tentar, né, reverter esse quadro? A pessoa, ela fala: nossa, é mesmo. Porque se eu não voltar, né, eu não vou ser salvo. Minha alma vai arder no inferno eternamente. Aí ele vai lá e ele escolhe: ah, eu vou voltar com alguma limitação que me impeça de matar alguém. Eu vou voltar paraplégico, eu não vou andar, eu vou nascer sem as pernas, vou estar numa cadeira de roda e assim eu não vou poder matar ninguém. Aí ele encarna de novo. Ele se lembra? Não. Mas aí o que que o sistema faz? O sistema lembra. O sistema tem tudo isso arquivado. Aí o sistema vai lá e começa a mostrar para ele filmes de guerra. Aí a alma dele vai lembrar.
Quando a alma dele lembrar, ele vai pegar a tecnologia que nós temos aqui hoje e vai procurar como criar uma bomba. Vocês estão entendendo? Como que o sistema faz? Como que o sistema atua? Ele está obrigando esse antigo soldado a matar alguém? Não. Ele só sabe do passado e deu uma sugestão. Acendeu a fogueira. Consente, a gente acaba consentindo por reação. Cada vez que a gente reage com raiva, com ódio, a alguém que nos faz uma coisa negativa, quando a gente age com pânico, por exemplo, uma ameaça econômica, está tendo a guerra, vai subir o petróleo, vai faltar alimento, vai faltar... Blá, 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 a gente entra em pânico, não entra? Como que a gente aperta esse nó? Como que a gente faz isso? Não deixando isso adentrar na nossa emoção. Aí entra a assinatura digital, que vira e fala assim, eu reconheço que esse evento tem uma autoridade, mas eu prefiro me manter em paz. Lembra quando Jesus falava, 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda? É exatamente isso que nós estamos vivenciando. Mas 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu te manterás íntegro. E é isso que a gente está vendo acontecer, literalmente. A gente está vendo gente desabando em medo, em desespero, em raiva, em culpa, dentro da nossa própria casa, é ou não é? Da nossa família, no nosso trabalho, no nosso ciclo de amizades, a gente está vendo isso. A gente está vendo as pessoas caindo por materialismo, não tá? Pois é. É isso que ele quis nos dizer. Esses tentáculos, esses programas mentais, essas jogatinas, elas precisam do nosso medo para se sustentar. Então, sem a nossa permissão, esses tentáculos não se sustentam. Está assistindo a aula. Então, qual que é a grande fraude? Só para a gente fechar isso aqui, e depois eu quero que vocês peguem um copo com água, tá? Porque a gente vai fazer um decreto. Qual que é a grande fraude? É o banco de almas, é o sistema de reciclagem de almas. Esse sistema, ele operava como se fosse um quê? Um banco. Eles criavam as condições de vida impossível para quê? Para que a gente erre. Eu acabei de falar. E depois usam essa nossa culpa para quê? Para convencer a gente a encarnar de novo para pagar. E aí a gente fica nesse loop infinito. Quando eu falo do estudo da gnose, é porque a gnose, ela ensina que você não paga karma. Você faz o quê? Você pega e transmuta essa frequência, porque o karma é uma frequência. Então, quando você transmuta essa frequência, o que que acontece com a dívida? Ela deixa de existir. Certo? Simples assim. Por isso que quando eu faço as leituras, eu informo, olha, você tem um karma na família de nascimento, está relacionado ao seu pai, está relacionado a um irmão, ou você tem um karma na família que você criou, que pode ser o seu marido, pode ser o seu filho, mas eu sempre explico, isso é um castigo? Não. É uma escolha sua. Por que que você escolheu estar com aquela pessoa? É porque você tem algo a aprender com aquela pessoa. Simples assim. Nós somos tentados a todo momento. A todo momento a gente é tentado. Nina, Oi. então, quando eu tenho esse karma com a pessoa e eu aprendo a lição e deixo de ter culpa, aquela dívida que existia não existe, não existe Não mais. existe mais. Olha, eu vou dar um exemplo. Ontem,
Essa semana eu fiz uma leitura que eu tinha feito a leitura para essa mesma pessoa há mais ou menos 1 ano atrás, certo? Nesse período, o pai dela faleceu. Logo depois que ela fez a leitura 1 ano atrás, o pai dela faleceu. Na leitura, na primeira leitura, tinha saído que ela tinha karmas da família de nascimento relacionado ao pai e à mãe, certo? Mas saiu que o karma relacionado ao pai já tinha sido quitado. Tanto é que poucos meses depois o pai faleceu. Entenderam? Quando foi essa semana, ela me procurou para me fazer de novo uma leitura para ela. Nessa leitura, já não tinha o karma da mãe, tinha o karma da irmã. Aí você pensou, mas não é da família de nascimento? Entendam uma coisa, nós escolhemos os nossos karmas, certo? Até aí vocês sabem, né? E nós escolhemos quando esses karmas vão entrar na nossa vida. Então, nós escolhemos que determinada pessoa, obrigada, Laura, vai entrar na nossa vida como um karma na infância. Outra vai entrar na nossa vida na fase adulta. Outras entram, inclusive, já quando a gente está idoso. Entendeu? Entendi. Eu me sentia muito culpada por eu conseguir conquistar as coisas e meu irmão não. E aí acontecia que eu conquistava as coisas com muito sacrifício. E mesmo assim, eu sabendo que era meu esforço, eu me sentia culpada porque ele não conseguia com a mesma facilidade. E depois que eu parei de me sentir culpada por eu conseguir, ele não, as coisas começaram a fluir com mais facilidade. Porque você soltou, você aprendeu. Entendeu? Você rompeu o ciclo, quebrou o ciclo. Sim. É aquilo que eu acabei de falar agora há pouco. A gente se aprisiona à família. A família ela é um laboratório de almas. Nós escolhemos quem vão ser os nossos pais, os nossos irmãos. A gente escolhe o país que a gente vai morar, vai nascer. A gente escolhe a cidade que a gente vai nascer. Por quê? Porque a gente sabe que ali existe todo o necessário para que a gente experiencie aquilo que a gente escolheu. Certo? Esse sistema, ele ofereceu o que pra gente? Materialismo. Jesus veio e recusou toda essa matéria, porque ele sabia que aceitar isso ia prender ele aqui, na Matrix. Qual que é a lição que a gente tira disso? Essa tentação, gente, ela é o quê? Ela é o sistema tentando manter a gente preso nesse gancho. Ô, Nina, mas por que que o Jesus foi o único que conseguiu Ele não até foi hoje? único. Ele não foi o único. Nós tivemos inúmeros, muitos avatares que desceram aqui para nos ensinar. Vocês, por favor, se vocês não tiverem preguiça, estudem. Vão estudar sobre Buda, sobre Ganesha, Gandhi. Alguns desses mestres, eles ensinaram algo que nos prendesse à matéria? Nenhum. Mesmo os que vieram antes do Cristo, porque vieram muitos antes do Cristo, todos eles nos ensinaram a mesma coisa, desapego à matéria. Estudem isso e vocês vão saber do que eu estou falando. Nenhum deles falou, siga determinada religião. Assim como Jesus não criou uma religião, Buda também não criou o budismo. Krishna não criou o hinduísmo. Entenderam? Quem criou isso foram os humanos. Para criar apego e dependência. Vão atrás que vocês vão saber. Jesus não foi o único avatar.
Chico Xavier foi um grande avatar que a gente teve aqui. Chico Xavier não podia falar tudo que ele sabia, porque ele sabia que se ele falasse, ele não teria vivido aos 40 anos. Ele tinha que falar meio que igual a Jesus. Hoje ele falava de forma aberta, mas se ele falasse tudo que ele sabia, ele tinha sido, ó, muito cedo. Depois pelas igrejas. Exatamente. Entenderam como funciona o sistema? Então, Vanessa, Jesus não foi o único, amada. Tá? Ele foi um dos que veio. Quando a gente volta lá, né, para a questão de Jesus sendo crucificado, a cruz, ela não foi pagamento. Nunca foi. Jesus, ali, naquele momento de dor, ele foi capaz de perdoar. Perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Ele não estava sendo bonzinho, fingindo ser bonzinho, não. Ele estava deletando os vínculos magnéticos que ele tinha com os agressores dele. Ele cortou o fio do karma naquele momento, sem reação, sem nó. A ressurreição de Jesus foi o quê? Foi uma demonstração de quê? De que uma vez, quando a gente revoga essa permissão de ser governado pela morte, porque como eu falei, a gente nasce, depois que nasce, a única certeza que a gente tem é que vai morrer, e mesmo assim, a gente revoga essa permissão através do medo, o medo da morte. Jesus, a ressurreição de Jesus foi essa demonstração do corpo de luz, de que nós somos luz. Jesus, ele simplesmente hackeou o sistema e, ó, vazou, sem deixar rastros de karma. E foi isso que ele veio ensinar pra gente. E a gente fica aqui dando permissão. A gente fica aqui com a porta da cela aberta e jogado lá no fundo da cela. Quando o pai falou para vocês, olhem para suas mãos. Eu pergunto para vocês agora, o que que tem nas mãos de vocês? Vou fazer a mesma pergunta que ele fez. Olha aí. O que que tem nas mãos de vocês? São vazias? Só que é nessas mãos que vocês seguram a cada segundo da vida de vocês essa caneta aqui, ó, que assina a continuidade desse contrato, dessa escravidão. Porque a Matrix, como eu já falei, ela não é muro, ela não tem corrente, ela é um muro de concordância, é a gente concordando a todo momento com tudo que eles nos dão. Nós damos permissão quando nós aceitamos que a dor é o único caminho que a gente tem para evoluir, porque não foi isso também que a gente aprendeu? Ai, o dinheiro tem que ser suado, o dinheiro tem que ser sofrido. Todo mundo aprendeu isso, não foi? Para ganhar dinheiro tem que sofrer, tem que... Quando a gente dá permissão aceitando isso, que o único caminho para evoluir é através da dor. Quando a gente, penitência, a gente dá permissão quando a gente olha para o espelho, como eu falei para vocês, e a gente aceita a definição que o outro dá para a gente de que a gente é feio. Por quê? Porque a gente tá barrigudinho. Eu sempre falo, nossa, minha barriguinha. Fico falando com vergonha da minha barriga. A gente está dando essa permissão. Quando a gente aceita que o outro diga que você é feio, velho, insuficiente. Porque o sistema está vendendo para a gente o quê?
O sistema está vendendo o corpo perfeito, não é? Não é isso que o sistema vende pra gente? Corpo perfeito, todo mundo tem que ter o corpo, ninguém pode ter uma barriguinha, ninguém pode ter uma celulite. Não é isso? É bem isso. Aí vem aquelas canetinhas, aqueles remédios. As canetinhas que estão todo mundo viciado. E eu vou falar para vocês, o meu filho e a minha nora estão. E olha que meu filho é da área da saúde. É triste. A minha nora tá passando mal, sentindo fraqueza, a mulher tá parecendo que ela envelheceu 10 anos. E ela nem precisava. E eu já falei com ele. O meu filho já é a segunda vez que ele entra nessa onda de caneta, porque ele fica naquele efeito sanfona, sabe? Engorda, emagrece, engorda, emagrece. E agora ele entrou e não sabe, pelo visto, não tá saindo mais. Eu vou me penitenciar por ele? Não vou, porque ele é responsável pelas escolhas dele. Eu oriento. Segue? Não segue. Eu vou fazer o quê? Vou falar, ai, eu não consegui ajudar meu filho. Ou eu fiz o que eu pude. Simples assim. Hoje eu já penso dessa forma. Antes eu ainda me questionava. Ah, eu não fui uma boa mãe. Foda-se, eu dei o que eu tinha de melhor. Eu também penso assim. E outra, eu dei o que eu sabia dar naquele momento. É aquilo que eu falei para vocês. A gente fica se culpando pelos erros que a gente cometeu. Só que se nós não tivéssemos cometido esses erros, a gente não saberia o que a gente sabe hoje. É igual quando eu falo, a alma foi lá, ela matou uma pessoa, né? Naquela vida. Ah, ela tem que ser punida. Ela escolheu que ela iria passar por aquilo. Ela escolhe. E é através de passando por situações negativas que a gente compreende o que é o positivo. Então, por que que eu vou me culpar se na época que meu filho nasceu, o entendimento que eu tinha não é o que eu tenho hoje? E eu fiquei me culpando, eu fiquei me julgando, eu fiquei me condenando, e hoje eu sei que não. Cara, eu tive meu filho com 16 anos de idade. Eu já tenho esses insights, na verdade, desde os 4 anos de idade. Só que eu não podia falar nada. Eu já contei para vocês que quando eu estava no catecismo, eu tinha 7 anos. 7. E a irmã lá no catecismo começou a falar do Caim, do Abel, que eram os únicos filhos. E que depois Caim fugiu para uma aldeia e eu, oi? Se Caim e Abel eram os únicos, de onde surgiu esse povo dessa aldeia? E eu virei para a irmã, falei, ô, irmã, e de onde saiu esse povo? Eu tinha 7 anos. Sabe o que a irmã fez? Ela virou para mim e falou assim, são os mistérios da fé. Naquele momento ali, eu já saquei que o negócio estava errado. A freira foi chamar minha mãe para questionar minha mãe, de onde eu tinha tirado aquilo. Cheguei em casa, minha mãe pegou as varinhas de goiabeira, me deu uma surra, e depois disso eu não falei mais sobre o assunto. Fiquei guardando tudo para mim. Então, é isso. Cada um desperta quando tem que despertar. A espiritualidade é muito sábia. A espiritualidade, ela não entrega nada que você não esteja preparado para receber. Não existe isso. É igual eu estava falando com a Marcele agora há pouco, na hora que a gente começou. Vocês não estavam aqui ainda. A gente precisa dar permissão. Eles não entram sem que a gente dê permissão. Não entram. E quem já está dando essa permissão já está percebendo isso, não é, Fernanda? Não é, Marcelo? Não é, Fernanda? Sim. E é nítido, né? Não tem nem como. Pois é. Então, eles não agem sem a nossa permissão. Gente, pensa se vocês...
se coloquem no lugar dos mentores de vocês. Eles estão lá desse jeito assim, ó. Vendo a gente fazer as maiores cagadas da vida. E em momento nenhum a gente vira para eles e fala assim, ô, me ajuda aqui. Se a gente não falar, eles não vão ajudar. Entende? Porque eles sabem que existe essa lei. Uma vez, alguém virou para mim e me perguntou assim, Adriana, mas quando uma pessoa é muito boa, por exemplo, vou dar o exemplo do Chico Xavier. Uma pessoa, uma alma, né, excepcional, só luz, uma pessoa que só fazia o bem. Esses seres negativos, eles não podem atentar contra um ser como o Chico Xavier e calar a boca dele? Prestem atenção. Eles podem intuir algum ser encarnado a fazer isso, mas eles próprios não podem fazer isso, porque eles sabem que existe um preço muito alto a pagar. Isso não pode. Tanto é que tem uma história no livro do Chico, que ele conta que ele estava com um amigo dele, no meio do mato, e aí ele estava com o caderno dele e a caneta, e ele começou a escrever, ele começou a psicografar naquele momento ali, ele sentou no pé de uma árvore, pegou o caderno dele e ele começou a psicografar. E o amigo dele ficou parado ali, a poucos metros, olhando. Quando, de repente, o amigo dele viu um homem vindo no meio do mato com um facão na mão. Vocês já ouviram essa história? Com um facão na mão para matar o Chico. E aí, o Chico, em momento algum, ele levantou os olhos dele para olhar para o ladrão. Ele continuou escrevendo. E aquele ladrão simplesmente jogou o facão no chão e saiu, correndo no meio do mato. Só que o amigo do Chico conta que, naquele momento, era como se tivesse 100 pessoas abrindo o mato. Ele disse que via o mato abrindo como se tivesse 100 pessoas junto com aquele homem correndo no meio do mato ali, abrindo. E aí ele foi perguntar para o Chico o que tinha acontecido ali naquele momento. E o Chico falou para ele. Falou, ele não estava sozinho, tinha uma legião junto com ele. Só que quando eles viram a luz, eles não conseguiram ficar. Entenderam? E essa luz não é só o Chico Xavier que tem, não. Todos nós temos. E aí a gente fica aqui, nessa aceitação infinita. Porque a gente aceita as regras de um jogo que foi feito para que a gente mesmo perca. Esse jogo não foi feito para ninguém que está aqui ganhar. A gente aceita que o amor tem que ser sofrido, o dinheiro tem que ser sofrido, que o corpo tem que adoecer, que a morte é um mistério. E por que a gente aceita isso? Porque essa aceitação traz o alívio que muitas pessoas buscam de não ter que lutar. É mais fácil ser um gado muito bem alimentado ali dentro do curral, é ou não é? Dentro desse curral que é a Matrix, do que ser um lobo correndo, solitário, mais livre. Um lobo que vai atrás da sua alimentação. É ou não é? Só que o conforto dessa cela, meus amigos, é o adubo. É o adubo da nossa alma. Enquanto a gente aceitar essas definições do mundo, a gente nunca vai conhecer a definição da fonte. Como eu falei, Jesus não veio para ser adorado, ele veio para mostrar que esse sistema nos manipula. Então vamos despertar, porque libertação não é um evento futuro como muita gente está prevendo, não, tá?
Libertação, ela tem que acontecer agora. Esses tentáculos que estão em volta da gente aí, só procurando, sabe? Imagina esses tentáculos aí, ó, procurando essa feridinha que tá aí, aberta, de culpa, de desejo. Eles estão aí, ó, tateando em cima de vocês, de todos nós. Ah, eu achei uma culpa aqui, ó, vamos enfiar o dedo nessa ferida aqui. Ah, eu achei aquele desejo ali, ó, esse aqui, ele quis fazer isso na vida, sempre nunca fez, vamos meter o dedo nesse desejo dele aqui. É assim. Eles estão esperando que a gente vire e fale sim de novo. E a gente não vai mais falar sim. E eu vou falar uma coisa para vocês para encerrar isso aqui. Ninguém tá vindo aqui salvar vocês, a gente. Sabe por quê? Porque ninguém pode salvar quem se recusa a ser livre. Simples assim. A porta da gaiola está escancarada. Desde que Sofia surgiu com o sopro dela. Só que a gente continua dentro da bendita da jaula. Discutindo, essa grade é vermelha. Não, essa grade é azul. Essa grade aqui fica mais bonita na esquerda. Não, essa fica mais bonita na direita. A gente prefere ficar aqui dentro da grade, da jaula, discutindo as cores que tem na jaula. Então, parem de pedir permissão para serem luz. Parem de aceitar a miséria emocional que vocês aceitam como se fosse karma. E parem de se conformar com a sombra quando vocês, todos nós, somos sol. Esse sistema, ele só existe enquanto a gente reconhece ele como autoridade. Então, hoje, aqui e agora, vamos retirar essa atenção. Vamos retirar esse medo. Vamos retirar essa assinatura. Vamos ser ingovernáveis. Nem sei se essa palavra existe. Existe? Ingovernáveis. Deve ter, né? Você tem governado, deve ter ingovernado. Então, eu vou chamar vocês nesse momento para vocês pegarem um copo com água, mas vocês não vão beber essa água, tá? Vocês vão pegar um copo com água, vai lá, vou esperar aqui, vou dar 1 minuto para vocês fazerem isso. Pode pegar. Não, pega para você. A hora que vocês estiverem com um copinho aí, me fala pra gente começar. Foi menos de 1 minuto? Todo mundo já pegou? Certo? Vocês vão segurar esse copo nas mãos. Nós vamos fazer um decreto. Vocês sabem que a água, ela é condutora, né? A maior condutora que nós temos. Pronto? Vanessa? Peraí. Fernando? Pronto. Pronto? Então, vocês vão segurar esse copo entre as mãos. Nessa água vai ser depositado todos os contratos que nós fizemos. Eu vou falar o texto, vocês podem, deixa eu só abrir aqui. Vocês podem verbalizar ou vocês podem falar mentalmente, tá certo? Podemos começar? Então, vamos lá. Digam o nome de vocês.
Eu, fractal eterno da fonte original, mônada soberana, encarnada nesta densidade, declaro aqui e agora a minha emancipação espiritual. Eu retiro a minha consciência da jurisdição de qualquer autoridade que não seja a minha própria essência, em alinhamento direto com o pleroma. Eu não reconheço o demiurgo, seus arcontes ou seus sistemas de controle como meus senhores. Eu declaro que todos os contratos, acordos e permissões assinados por mim nesta vida ou em qualquer linha de tempo, através do medo, da culpa, do trauma ou da ignorância, são nulos de pleno direito. Eu revogo o meu sim, dado ao sistema de reciclagem de almas, e anulo a hipoteca fictícia do karma. E declaro que não devo nada a tribunais astrais, cobradores de dívidas espirituais ou egrégoras de sofrimento. A fraude foi exposta. Eu sou um ser de luz primordial. E a luz não contrai dívidas com a sombra. Eu ordeno a imediata desconexão de todos os tentáculos, fios de prata invertidos, implantes de controle e algoritmos de monitoramento que se alimentam do meu campo emocional. Eu retiro a minha permissão para ser uma fonte de energia de dor. Eu cancelo todos os termos e condições que permitiam a interferência de vozes externas na minha mente. A partir desse momento, meu campo é solo sagrado e impenetrável para qualquer frequência que não ressoe com o ponto neutro do Cristo. Eu revogo os contratos de sangue e linhagem que me acorrentam a traumas ancestrais da Matrix. Eu honro meus antepassados, mas corto as correntes de dor repetitiva. Eu declaro que meu DNA é uma antena da fonte e não um arquivo de escravidão. Eu apago a minha assinatura dos registros de pecado e de insuficiência. Eu não aceito mais o castigo como método de aprendizado. Eu sou livre, eu sou soberano, eu sou ingovernável. Eu ativo agora o meu escudo de diamante e a minha chama violeta, que a minha vontade seja feita.
pois ela é uma com a vontade da fonte. Eu comando que este decreto seja registrado na malha de cristal da Terra e em todos os registros galácticos. Está feito, está selado, eu sou livre. Muito bem, meus amores. Vocês estão se sentindo bem? Marcele, Vanessa, tem um suador Cabeça aí? doeu. Cabeça doeu? A vista tá meio esquisita. É normal. Vocês estão quebrando correntes, certo? Vocês vão pegar essa água e vocês vão jogar essa água ou no ralo da pia, ou no vaso da descarga. Não coloquem essa água na planta de vocês. Não coloquem essa água para animal beber, tá? É para descartar. Se for jogar até no quintal, na terra, pode jogar na terra, porque a terra transmuta, tá bom? Então, vocês vão fazer isso. E é isso, meus amores, por hoje. Certo? Vão se recompor, Marcele, Vanessa, Fernanda, Kátia. Eu espero que a gente tenha conseguido, né, esclarecer mais essa questão aí para vocês. Para quem for assistir depois, se tiver alguma dúvida, o grupo está aberto, tá certo? Mas eu acho que deu para esclarecer bem, né? Sim. Então, minhas queridas, meus queridos, muito obrigada a vocês. Quero agradecer meu marido, que pela primeira vez assistiu uma aula do Essência da Alma, gente. Palmas para ele. Tá vendo como as coisas mudam? Não, sabe o que é? Porque, Fernanda, porque o pai falou para ele, como é que é? Ele disse que o pai deu bronca nele. Ô, Nina. Ô, Nina. Oi. Toma cuidado de sair amanhã para não pegar chuva no caminho aí. Vai chover, né? Vai chover. Ô, Nina, essa quebra de contrato que a gente fez, ela se faz quantas vezes? Uma vez já? Como A gente que é? fez ela. Se vocês quiserem, eu vou imprimir, vou copiar ela e mando para vocês, tá? Ah, Vocês obrigada. podem fazer. Queremos. Vou mandar É depois. bom. E aí a gente pode fazer ela de quanto em quanto tempo? Todos os Sempre dias que ou tem vocês um tempo? acharem necessário. Ah. Tá bom? Foi bom, hein? Tá bom, obrigada. Eu que agradeço Bem a presença bizarro. de vocês, o tempo. Foi graças à Fernanda que eu encontrei você, né, Fer? Ó, minha chorona. Pois Pensa uma é, pessoa que é chorona. chorona. Eu acho que ela não é mais chorona do que a Silvia, não, gente. Ai, ai. Chorona. Não é, Fernanda? A Silvia conhece a Fernanda. A Fernanda conhece a Silvia também, não conhece? Conheço. Eu acho que a Você é mais Silvia chorona que é a ela, da Fer? adolescência. Eu sou chorona, a Vanessa já viu chorando várias vezes. Aham. É por isso que eu falava, fala. Eu mandava mensagem de manhã e falava assim, chora. Oh, meu Deus. Gente, eu não sou muito de chorar. Eu acho que quando alguém me vê chorando, assusta, porque eu não sou muito de chorar, não, né, amor? Que é É coração difícil. de pedra, né? Que coração de pedra, Vanessa? Credo? Se nós não chora que é coração de pedra, não Eu tem sou, alma. eu sou aquariana, mas não tenho coração de pedra, não, viu? Ah, meu Deus, agora eu entendi por quê. É só o marido dela que faz ela chorar. Ah, é só uma... Deixa eu só perguntar uma coisa. Meu cardíaco estava doendo bastante e pulsando muito. Agora minhas mãos estão suaves e se formou uma imagem no copo com água, Que imagem? uma caveira. Oi! Muito bem, seja bem-vindo. Será seu capa? Eu achei, assim, o coração chegou a acelerar muito, assim. Ai, que lindo. Até eu arrepiei aqui, Fernanda. Mas eu tô vendo agora aqui. Seja muito bem-vindo, agradeço, gratidão. Se for o caveira, se for o seu capa, ó.
Eu senti muita presença do seu Caveira aqui hoje e já mentalizando o meu pedido de desculpa para ele, porque eu dormi na segunda-feira, na aula, eu estava muito exausta. E eu já entrei na aula de hoje já mentalizando ele e já me desculpando. E eu acredito que seja ele. Provavelmente, pode ser. Não vou afirmar que é, mas pode ser, né? Ele sempre está com a gente, ele, a Rosa, assim como os de vocês também. Amores, sei que todo mundo está cansado, vamos dormir. O Márcio outro dia estava me puxando a orelha, porque eu falei que a aula de quinta-feira passada tinha dado 2h30, né? Eu acho que ninguém assistiu aquela aula quando viu 2h30 lá, né? O Márcio estava falando, não faz aula comprida, faz aula curta, de no máximo 1 hora, porque aí o pessoal não cansa. Eu falei, eu tento, mas depois... Você não é culpada, né? Oi, Fernando. Só se tu colocar o reloginho ali, deu 1 hora, tchau pra vocês, boa noite, deu só assim. Eu até lembrei do PG, né? O PG era o tempo certinho ali, né? Era raro que passasse 5 minutos dessa. Não passava. Aí eu fico assim, eu falo, mas eu não tenho culpa, porque a gente começa a desenvolver o assunto, vocês vê, né? Aí vai. Quem viu na hora, viu até o final. Quem não viu depois, né? Paciência. Então. Aí depois a gente dorme com esses negócios, depois que ficou sem falar, pronto. Aí que fica perturbando a gente mesmo. Tinha que ter falado, não falou. Pois é.